Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos ter um vídeo sobre programação. Apresentaremos de modo teórico e prático como fazer com que este conhecimento se torne aplicativos, programas, sites, enfim, produtos de software de TI que sejam de grande valor. Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e bons estudos! Então, pessoal, vamos começar aqui apresentando para vocês uma introdução à programação e a gente vai explorar esse mundo incrível da codificação. Inicialmente, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Bruno, eu sou arquiteto de sistemas, tenho pós-graduação em arquitetura de software distribuído e, ademais, tenho mais de 10 anos de experiência na área de sistemas de informação. Atuei como líder de projetos, líder técnico e consultor em desenvolvimento de vários sistemas e pude, ao longo da minha jornada, utilizar o conhecimento de programação e, através dele, criar soluções que fossem excelentes para aquilo que o meu cliente, que as soluções que o cliente necessitava naquele momento. Então, utilizei uma série de tecnologias, tem algumas aqui abaixo, eu falo um pouco de Java, né, e frameworks correlatos, também temos partes de banco de dados, como Oracle, né, e outros bancos de dados também, relacionais, não relacionais, jQuery, HTML, CSS, enfim. Fiz a parte muito de back-end, mas também tenho conhecimento na parte de front-end, conhecimento em arquiteturas on-premises em nuvem e também, e principalmente, que é o assunto do nosso vídeo de hoje, que é o conhecimento de programação. E eu vou vir aqui para trazer para vocês de uma forma bem didática como nós podemos fazer soluções que sejam excelentes dentro da programação. Bom, temos uma agenda aqui agora que vai ser seguida, onde nós iremos primeiramente entrar numa jornada para entender o que se trata o tema de programação e aprender esses princípios que são básicos e necessários. Então a gente vai fazer essa introduçãozinha, explicar os princípios básicos e entender a nossa jornada de programação desde o início. Em seguida a gente vai explorar esse mundo da codificação. A gente vai olhar esse vasto universo que é a programação e explicar de uma forma geral como que a programação pode afetar as nossas vidas diariamente. Então, em todos os detalhes, até mesmo quando nós não somos especialistas na área de TI, nós estamos lidando muitas vezes com lógicas, com até mesmo a própria programação. Então, eu vou demonstrar isso também. Em seguida, nós iremos tratar da transformação desse código em soluções incríveis. Então, aliado ao conhecimento que vai ser repassado nos passos anteriores, nós vamos descobrir como essas linhas de código vão se transformar em aplicativos, em ferramentas que a gente usa todos os dias. E por último, a gente vai fazer uma grande prática, onde a gente pode começar a praticar a programação mesmo sem uma experiência anterior. É claro que nós precisaremos de um pré-requisito das instalações de duas ferramentas muito importantes, que é a ferramenta responsável pela linguagem de programação, para sua execução, que é o Python, e também nós precisaremos que vocês instalem uma IDE, que a gente chama, ou seja, uma interface de desenvolvimento. Nós utilizaremos durante a nossa prática o Visual Studio. Então, quem quiser fazer a prática, dá um pause no vídeo e instala o Python, instala o Visual Studio e volta com a gente para a gente poder fazer essa prática juntos, tá certo? E agora nós vamos dizer para quem que é esse vídeo, né? Se você quer saber mais da área de tecnologia de informação, você quer entender como funciona o mundo de criação de aplicativos, sites e programas, e você respondeu sim essas duas perguntas, certamente esse vídeo é para você. Nós vamos falar dessa área e também vamos falar como funciona a área de tecnologia da informação e a criação de aplicativos, sites e programas dentro da programação, tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é tecnologia da informação. Mas o que é isso, né? O que é a TI? Então, a definição de TI é como usamos nossos computadores, a internet e tecnologias diversas para fazer coisas incríveis. Então, como o mundo digital funciona, ele vai estar dentro, vai estar dentro da tecnologia da informação. É importante dizer que toda essa tecnologia que está envolvida nesse mundo digital, ela vai ser usada
né, dentro do seu papel, né, como um mecanismo em todo lugar onde você pode utilizá-lo, desde o aplicativo no celular até fazer compras online. A gente tem um mecanismo que ele vai tornar a nossa vida mais fácil e conectada, e esse mecanismo está contido na TI. Então, todo lugar que você olhar, você hoje em dia vai acabar tropeçando, vendo a parte de tecnologia da informação. Tudo que é tecnologia vai envolver ali a troca de informações, a tecnologia da informação vai estar envolvida. Uma relação muito forte com a programação é a seguinte: imagine a programação como a linguagem que diz aos computadores o que eles vão fazer. Então, para a gente poder criar e utilizar as coisas legais que nós usamos no dia a dia, né, os nossos celulares, nossos computadores, a gente tem que lidar com a programação mesmo que não a conheça. Ela está presente. Então, os aplicativos que são criados para celulares, os sites que são criados na internet, eles vão ter relação direta com a programação. E é importante a gente dizer isso para poder justamente definir o que a gente vai ter como objetivo nesse vídeo. O nosso objetivo é fornecer uma visão bem clara e bem básica, né, que possa ser entendida por todos. Então, os termos foram bem mastigados e bem simplificados para a gente compreender a tecnologia da informação, tá certo? Seguimos em frente agora, explorando o mundo da programação. Por quê? O que nós queremos saber depois de entender o que é a tecnologia da informação é o que é a programação, que é o nosso alvo do vídeo de hoje. E a programação é como damos instruções aos computadores para que eles possam realizar tarefas. É como falar essa língua dos computadores, uma linguagem dos computadores, para que eles entendam exatamente o que a gente quer. Então, é importante entender isso, que quando nos expressamos através de uma linguagem entendível pelos computadores, nós estamos dando essas instruções para eles e estamos trabalhando na programação. Então, para que os computadores entendam o que o ser humano quer, se faz uso, né, da programação. E nós temos diferentes áreas da programação, tá? E vou descrever algumas rapidamente aqui abaixo. Então, primeiramente, o desenvolvimento web, que é aquele desenvolvimento de sites e aplicativos para a internet. Se você usou um site da internet, né, um site de notícias, um site de esporte, você tem que agradecer aos programadores web. Se você usa um aplicativo, né, também que tem conectividade à internet, que mostra informações, também eles participam disso. Falando agora de desenvolvimento mobile, aqui os programadores criam aplicativos para dispositivos móveis, com smartphones e tablets, e é o mundo dos aplicativos que adoramos usar. Então, é importante que a gente diga que toda essa parte que é voltada para desenvolvimento de aplicativos nos celulares, né, os smartphones, né, tem o Android, tem o iPhone, né, e os tablets também, eles têm um desenvolvimento específico. É por isso que a gente chama de desenvolvimento mobile ou mobile, dependendo de quem estiver pronunciando. Então, esse desenvolvimento ele é voltado especificamente para esses tipos de dispositivos. Em seguida, falaremos sobre inteligência artificial. Que na inteligência artificial, os programadores eles vão ensinar os computadores a aprender e tomar decisões como seres humanos. Pensa nos assistentes virtuais, nos carros autônomos, ou seja, são projetados para, através de um processo de aprendizado, trazer respostas aos seres humanos, mas eles precisam ser programados para que eles possam corretamente interpretar esses estímulos vindos dos seres humanos, como a fala, perguntas, informações que recebem, para que eles possam transferir, para que eles possam traduzir as informações que foram recebidas e, em seguida, responder de acordo com o que é esperado, tá certo? Muito bem, vamos continuar então. Continuando o nosso material, continuando a nossa apresentação sobre programação, vamos falar agora de como programar soluções incríveis. Primeiramente, precisamos entender como que o código se torna algo real. Cada linha de código que os programadores escrevem se transforma em algo que usamos. Pode ser um site, um aplicativo ou até mesmo um jogo. Então, entendam que essas linhas de código, elas vão
se transformar naquele aplicativo que você tanto gosta, né? Mas para que ele se transforme nisso é necessário pensar em uma lógica, né? E essa lógica está ligada diretamente ao pseudocódigo que nós vamos falar agora. E essa lógica é como a gente estava falando de uma receita de bolo, né? Imagine uma receita de bolo. A gente vai falando que tem ovos, tem farinha, tem leite, né? Então, para a gente poder chegar nessa lógica de como fazer um bolo, a gente anota esse ingrediente, conduz o modo de preparo, né? Executa cada passo do preparo, até que ao final esteja com o seu bolo pronto e assado. Da mesma forma, nós iremos codificar, nós iremos programar em linhas de código para podermos criar o nosso site, para podermos criar nosso aplicativo, criarmos um jogo. Então, é importante entender que ao falarmos com essa linguagem do computador, né, e explicarmos o passo a passo do que desejamos para ele, nós iremos ter uma programação que vai se transformar em um site, num aplicativo, num jogo, em algo, uma solução que seja satisfatória para o fim que foi desenvolvida, tá certo? Agora vamos apresentar um exemplo simples com o pseudocódigo. Imagina que a gente tem que fazer um sanduíche, tá? E a gente vai criar esse pseudocódigo para fazer o sanduíche. Mas Bruno, o que é um pseudocódigo? O pseudocódigo é justamente essa instrução voltada para a compreensão dos computadores. Então ela tem uma estrutura bem delimitada e lógica a ser respeitada, por isso se chama pseudocódigo. Ele é parecido com a linguagem natural, mas precisa seguir algumas regras. Vou explicar essas regras dentro do pseudocódigo. Imagine o pseudocódigo para a gente fazer um sanduíche. A lógica para fazer o sanduíche vai se transformar no pseudocódigo. Se tem pão, a primeira coisa para fazer o sanduíche, nós temos que ter pão. Tá bom, tem gente que vai falar que tem sanduíche sem pão, mas enfim. Vamos pensar no sanduíche tradicional. Se tem pão e tem queijo, então o sanduíche tradicional ele foi mais ou menos definido como um sanduíche que tem pão e tem queijo e tem presunto. Então a definição do nosso sanduíche no nosso exemplo, que ele tem que ter pão, queijo e presunto. Então a gente usa algumas palavras como se, para dizer, para poder justamente cogitar e validar essa possibilidade. Tem pão, então a gente vai ver se tem pão. Tem pão. Mais uma coisa, e. Por que o i? Porque não pode ter só pão, tem que ter queijo, por isso o i. E tem queijo. E tem presunto, porque tem que ter presunto também. Para quê? Para podermos executar a instrução que vai ser a consequência de ter pão, queijo e presunto na nossa necessidade de criar um sanduíche. A gente usa a palavra então. Se tem pão e queijo e presunto, então monte o sanduíche. Nós vamos montar o sanduíche com pão, com queijo e com presunto. E se por acaso a gente não tiver pão, ou não tiver queijo, ou não tiver presunto, ou não tiver nada, é importante dizer que qualquer uma das opções ela pode ser verdadeira, a gente vai usar a palavra-chave senão. Se, então, se não. Se vale uma condição, no caso tem pão, tem queijo, tem presunto. Então, para caso essa condição seja verdade, então ela é uma condição que se chama de booleana, porque ela tem verdadeiro ou falso, no inglês true ou false. E caso ela seja falsa essa condição, vai vir para o senão. O senão, ele acontece quando o se é falso. Então nós temos o senão e temos uma instrução no pseudocódigo mostre. Significa que eu vou escrever, que eu vou demonstrar no meu dispositivo, vou dizer que não é possível fazer o sanduíche. Então imagine uma tela de um computador em que você escreve o seu código de sanduíche e você tem que verificar se tem pão, se tem queijo, se tem presunto. Então o código ele pode montar o sanduíche ou pode dizer que não é possível fazer esse sanduíche. E aí aqui, como a gente estava falando, o pseudocódigo é como a receita que um computador poderia seguir para fazer o sanduíche se tivesse os ingredientes certos. Então, agora que nós vimos a nossa teoria, nós vamos para a prática.
Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa prática, relembrando a todos que, para a gente poder fazer essa prática, eu recomendo a instalação do Python e do Visual Studio Code. Nós já temos os dois instalados, mas se você quiser praticar com a gente, pausa esse vídeo, instala o Python, instala o VS Code e nós continuamos em seguida. Primeiramente eu vou abrir o terminal. Você pode usar o Ctrl A se você estiver no Windows. Em seguida nós vamos abrir a pasta que nós iremos executar o código. Eu abri o terminal somente para dizer que nós podemos executar o comando do Python a partir do PY, tá? Então, se a gente vier aqui, dá um py-version, py, espaço, --version, eu vou ver que o Python está instalado com sucesso. Na gravação desse vídeo, nós estamos usando o Python 3.10.5. Acredito que esse código funcione nas versões anteriores também, tá certo? Mas, nós para poder termos o conhecimento, estamos usando a versão 3.10.5, tá certo? Bom, em seguida, nós iremos, após validarmos que o Python está instalado, nós iremos criar um arquivo Python chamado sanduíche.py. Criamos esse arquivo. Por que o arquivo tem que se chamar sanduíche.py? O sanduíche é o nome que eu quiser, né? Como a gente estava falando de receita de sanduíche, eu criei o nome de sanduíche, mas você pode usar o nome que você quiser no Python. Ele não tem essa restrição para começar a codificar. Obviamente, conforme vai tendo mais experiência na programação, né, no Python, isso vai mudando de forma a que nós podemos utilizar práticas melhores de programação. Mas por enquanto, para o nosso aprendizado, a gente cria um arquivo chamado sanduíche.py e nós iremos simplesmente fazer a codificação desse algoritmo, né, que nós falamos, onde nós teremos a simulação da validação se tem pão, tem queijo, tem presunto, e se tiver os três vai imprimir monte o sanduíche, senão não é possível fazer o sanduíche. Primeira coisa, eu vou criar o que se chama de variável. Por que se chama variável? Variável é porque o valor ele é variável. Neste momento nós iremos colocar ele fixo, mas poderiam ter várias condições que diriam se tem pão ou não. Imagine, a gente poderia ter um sistema de verificação que automaticamente verifica se tem pães disponíveis na nossa padaria, vamos imaginar que é uma padaria, e diz se tem pão ou não. Para nosso efeito didático, eu vou usar tem underline pão, que é o nome dessa variável que eu falei, né, que é esse valor que vai ser armazenado. Eu estou colocando fixo diretamente true, que é verdade que temos pão. Então está fixo porque não tem uma codificação, mas para fins didáticos vai funcionar, tá certo? Eu coloco igual, que é o operador de atribuição, e coloco true com letra T maiúscula, porque nós estamos falando que é verdade em inglês. Verdade em inglês é true. E na linguagem Python, você precisa dizer que verdade é com T maiúsculo. Em seguida, nós iremos fazer a mesma coisa para tem queijo e tem presunto. Nesse primeiro momento, eu irei dizer que temos pão, queijo e presunto para verificarmos o nosso pseudocódigo executando monte o sanduíche. O nosso se tem que ser traduzido para o inglês. Em inglês é if. Então nós temos if tem underline pão. Então se tem underline pão. Por que não colocou espaço, Bruno? Porque a linguagem de programação precisa, não pode ter espaços. Então a gente usa o underline, que é o underscore, o tracinho embaixo, para separar uma palavra da outra. Se tem pão, e o e vai ser o and, em inglês. Tem queijo, que é o nome da variável, que tem queijo que foi criado, também verdadeira. And, que é o e de novo, tem presunto. Então nós temos aquele pseudocódigo que nós escrevemos, e eu até vou colocar aqui o comentário, né, em cima. E por que comentário, Bruno? Porque essa linha que eu vou colocar na linha 4, o computador vai ignorar. Então eu posso escrever o que eu quiser. Se não tiver esse comentário, se você escrever o que quiser, vai ter erro. Aí vai ter que usar a sintaxe do Python. Então eu vou escrever se tem pão e tem queijo e tem presunto. Então essa mesma linha que era do pseudocódigo está traduzida diretamente para as instruções do Python. O Python vai ser obrigado a colocar ponto e vírgula. E o que mais após isso?
vamos colocar, depois do se tem pão e tem queijo e tem presunto, vamos colocar o print, que é o comando responsável no Python por o mostre que a gente tinha falado. Então, monte o sanduíche. A gente, como se estivesse no comando do pseudocódigo chamado monte o sanduíche. Certo? Isso aqui é um texto, então está entre aspas. Por isso que quando a gente usa o comando, a gente usa uma palavra reservada chamada print e a gente passa como parâmetro, e parâmetro quer dizer que está entre parênteses. A gente vai passar entre esses parênteses o valor que você quer imprimir. O mostre nada mais é do que imprimir. Então vai aparecer na tela escrito monte o sanduíche. Para isso funcionar, usamos a função print, né, que é escrever a palavra print em inglês. Colocamos os parênteses e colocamos o valor que nós queremos imprimir dentro deles, tá certo? Em seguida, nós iremos agora demonstrar o senão, né? O senão, vou escrever senão logo aqui, vai ser o nosso else. Isso aí. E aí, caso não tenha pão, ou não tenha queijo, ou não tenha presunto, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar não é possível fazer o sanduíche. Eu vou usar o mesmo comando print para mostrar esse texto que está aqui no comentário, tá certo? Coloquei aqui. Então nós temos o mostre no senão, que no caso é o print, e o senão, que é o else, com 2 pontos ao final. E aí a gente já está mostrando aquele pseudocódigo que nós tínhamos escrito, traduzido para a linguagem do Python, que ele vai compreender. E quando a gente rodar o código pela primeira vez, nós vamos usar o comando aqui no terminal py e o nome, como eu já estou na pasta, perceba que eu já estou na pasta ctmp estreia que eu criei 2023 12 16. Perceba que eu estou nessa pasta, né, que é a mesma pasta que eu criei o arquivo de sanduíche. Então eu posso usar py sanduíche.py. Quando eu usar py sanduíche.py, o que ele vai fazer? Ele vai executar o nosso código e já vai mostrar a resposta, monte o sanduíche. Mas por que ele mostrou a resposta monte o sanduíche? Porque nós temos pão, nós temos queijo e nós temos presunto. E aí ele fez o comando print, mostre o sanduíche. Mas se por acaso a gente não tivesse queijo, então a gente vai colocar a palavra reservada false, que significa falso. Tá certo? Como verdadeiro é true, false é falso. Se não é verdade, é falso, né? Alguém ia falar que se não é verdade é mentira, e também está certo. Mas no nosso caso, nós lidamos com verdadeiro ou falso, tá certo? Então, quando a gente colocou que não tem queijo, ou seja, que queijo é falso, o que vai acontecer? O código que ia ser executado dentro do se, que é o mostre, ou seja, o print, monte e sanduíche, não será mais executado, dando lugar ao else, que é o senão. E aí será executado o comando mostre, que é o print, e entre os parênteses nós colocaremos o texto, não é possível fazer o sanduíche. Vamos ver como isso funciona? Eu vou digitar novamente py, eu vou digitar novamente .py, eu vou digitar novamente py, sanduíche.py. E aqui nós temos a resposta, não é possível fazer o sanduíche. Podem reparar que nós podemos fazer as variações da forma como quisermos, porém, mesmo que a gente mude uma outra diferente, ou coloque duas, eu vou colocar que não tem pão nem tem presunto. Vocês vão perceber que continuaremos a ter a mesma resposta. Nós teremos a mesma resposta, que será, não é possível fazer o sanduíche. Isso porque, para que a gente monte o sanduíche, todas as cláusulas de pão, queijo e presunto têm que ser verdadeiras. Então, temos o nosso pseudocódigo. Nós poderíamos, então, fazer outras coisas, como, por exemplo, pedir para montar um sanduíche, ou então definir, por exemplo, qual é o nome do cliente. Então, o nome do cliente é Bruno. Vamos colocar Bruno aqui. E aí nós estamos definindo uma variável chamada nome do cliente, atribuição, que é o igual. Essa variável, ou seja, vai receber o valor, entre aspas, que é Bruno. Então não é mais um booleano de verdadeiro ou falso, que só tem 2 estados, e sim um texto chamado Bruno.
E aí eu poderia colocar monte o sanduíche e colocar um outro print aqui embaixo, onde nós vamos colocar o nome do cliente. Eu vou fazer até melhor, vou colocar monte sanduíche para 2 pontos, e aí vai ter o nome do cliente. Não é possível. E o outro eu vou mudar também. Eu vou colocar no else aqui, vou botar 2 pontos aqui no print, e vou colocar um outro print que vai mostrar o nome do cliente. Perceba que agora eu não estou usando aspas. Por quê? Porque eu estou me referindo à própria variável que tem o valor fixo de Bruno. Lógico que no exemplo da vida real, todas essas informações seriam compiladas, seriam trazidas, não compiladas não é um termo bom. Na verdade, todas as informações seriam trazidas no momento da execução e recuperadas dinamicamente. Para o nosso exemplo didático, todas estão fixas. Mas percebam que esses valores poderiam ser recuperados através de outros sistemas ou de outras maneiras. Nesse caso, nós colocamos o nome Bruno, então ele vai imprimir monte sanduíche para Bruno, ou não é possível fazer o sanduíche, e eu vou colocar aqui, né, que eu tinha esquecido, não é possível fazer o sanduíche para Bruno. O nosso Visual Studio aqui já está codificado para salvar automático, mas se não tiver no seu, você salva. Vamos a py sanduíche.py e executar esse código, onde nós diremos monte o sanduíche para Bruno, porque está tudo verdadeiro. Mas eu vou tirar agora o queijo, vou colocar ele como falso, e em seguida vou executar o código novamente, sanduíche.py sanduíche.py, e não é possível fazer o sanduíche para Bruno, identificando melhor qual cliente que não foi servido. E essa é a nossa introdução à programação. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar nosso conteúdo. Nos sigam nas redes sociais, facebook.com/curtocódigo, Instagram, Curto Código, e no nosso canal do YouTube, o canal da Curto Código. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e tchau, pessoal!